E olha, gente, saí do estúdio para vir nesse espaço tão abençoado que é a Academia Marial. Hoje, muito especial, estou aqui no 11º andar, esse espaço sagrado, hein? Porque é o espaço querido aqui do nosso querido padre Ulisses. E eu vim por um motivo também digno, para honrar aqui a visita do nosso querido irmão Afonso Murad. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Que bom, viu, irmão? E olha, eu admiro muito o trabalho que o senhor faz e eu tenho curiosidade de saber, né? Quem é, gente, o irmão Afonso Murad, que entende profundamente sobre Nossa Senhora, sobre Maria e tudo que fala sobre ela, né? O senhor nasceu onde? Eu nasci em Colatina, a cidade do norte do Espírito Santo. Seus pais são de lá também? Esse nome, Murad, é libanês. Meu pai veio como migrante do Líbano, né, para trabalhar, veio com a roupa do corpo, o irmão dele já morava aqui e a vida inteira trabalhou como comerciante. Minha mãe é brasileira, filha de libaneses, meu pai já é falecido, minha mãe tem 93 anos e acompanha a TV Aparecida. Pois é. Interessante, né? Porque normalmente a devoção à Nossa Senhora sempre é muito... quando a gente fala dessa devoção, é muito nacional, né? Por serem libaneses, eles também são devotos? Os libaneses católicos, eles são em grande parte maronitas ou melquitas. São duas tradições da Igreja Oriental. E os libaneses maronitas, como é o caso da minha origem familiar, são muito devotos de uma Maria no Líbano, que se chama Nossa Senhora do Líbano, ou então Larissa. Sim. Eu fui ao Líbano em 1993 e conheci, é impressionante, é uma escadaria enorme que você vai subindo e lá em cima tem uma grande imagem, estátua de Maria. E a devoção oriental é um pouco, tem elementos nossos e outros. Eu me lembro do meu pai, ele cantava algumas músicas sobre Maria em árabe, que eu não entendo, infelizmente não aprendi o árabe, mas ele gostava muito de rezar o terço caminhando. Sempre na minha casa tinha um corredor comprido, ele gostava de rezar de noite sozinho, o terço caminhando. E é interessante porque ele foi aluno dos irmãos maristas no Líbano. Eu sou irmão marista, ele é bem religioso também. Meu pai era muito religioso. E a educação que ele deu, o senhor é filho único? Não, nós somos 6 filhos. 6. E a educação religiosa voltada à Nossa Senhora era bem também dirigida? Era assim, forte. Vamos rezar o texto, vamos fazer... Era também? E minha mãe também é muito devota e reza todo dia, tem aquelas orações diárias que ela faz, é do apostolado da oração. E eu me lembro que lá na minha família a gente rezava o terço no mês de maio, porque era o mês dedicado à Nossa Senhora. Toda noite a gente reunia os filhos com meu pai e minha mãe. No mês de outubro, que era o mês do Rosário, e também quando chovia. Quando dava alguma tempestade, era para pedir a proteção, né? Mesmo? Era assim, eram os 3 momentos que a gente tinha. Que legal, irmão. São Maria, né? E aí, quer dizer que de Colatina no Espírito Santo, o senhor foi para Belo Horizonte? Não, ainda não. E a minha história é comprida, Dani. E como assim? Porque eu passei um ano como vocacionado dos maristas em Uberaba. Aí eu fui para Campinas, aqui no estado de São Paulo, eu fiz o meu noviciado, porque todo mundo que entra na vida religiosa, né, para ser redentorista, marista, jesuíta, qualquer que seja, passa no volta de 2 anos, que é essa preparação para fazer depois o seu compromisso religioso. Eu morei então em Campinas, depois morei em Goiânia, passei um breve período em Curitiba, 3 anos eu trabalhei e vivi em Montes Claros, no norte de Minas. E em Belo Horizonte passei muitos anos estudando, trabalhando, atuando. Depois estudei em Roma, fiz meu doutorado em Roma e voltei a trabalhar de novo em Belo Horizonte. Morei também em São Paulo durante 2 anos, que eu fiz uma especialização em ecologia, que é uma outra paixão que eu tenho, que é o tema da ecologia. Olha que ótimo. E todo esse estudo, para fazer uma pergunta assim, eu vou tirar, né? Quero ouvir das suas palavras, de maneira simples. Se existe alguém nesse mundo que não conheça Maria, e essa pessoa estivesse aqui, quem é Maria? Por que vocês falam tanto de Nossa Senhora? Quem é essa mulher?
É interessante, eu tenho um livro escrito que se chama Quem é essa mulher, Maria na Bíblia. Já está esgotado. Eu penso, quando uma pessoa perguntasse isso para mim, eu começaria contando a Maria que aparece nos Evangelhos. Aquela Maria de Nazaré. Aquela jovem que recebe um chamado de Deus, que conversa com o enviado de Deus, que pergunta, que questiona, que deixa se surpreender por Deus, até que ela dá uma resposta decisiva. Então eu começaria contando essa história com as minhas palavras da anunciação. Depois eu falaria que essa mulher que viveu na Palestina, que vai ser a coisa mãe de Jesus, desde o começo da sua vida uma mulher decidida. Ela recebe esse chamado de Deus, dialoga, conversa e logo depois vai visitar a parenta dela que também está grávida. Então as duas mulheres grávidas vivem durante um tempo junto, alimentando suas esperanças, suas expectativas. Depois é essa mulher que dá a luz ao Filho de Deus, feito carne em Jesus, que experimenta as alegrias de ser mãe, os desafios de ser educadora, porque acompanha Jesus todo o caminho. Ela não é só aquela que dá a luz a Jesus, né? E aquela que é educadora e junto com José vai fazendo todo o caminho, o percurso humano. Depois eu falaria dessa Maria que acompanha o Jesus adulto, não mais como aquela mãe que fica segurando o filho no colo, mas como aquela que junto com outras mulheres vai no caminho e começa a aprender com Jesus. E por fim aquela mulher que no momento da cruz está firme lá diante de Jesus e que começa uma nova missão como mãe da comunidade de seguidores de Jesus. Isso eu falaria assim brevemente para essa pessoa. Que dá para perceber a humanidade de Nossa Senhora, né? A humanidade que a gente pensa que ela foi isenta das dores ou então do sofrimento, porque hoje a gente olha as mulheres que têm seus filhos, o sofrimento do dia a dia com a doença, os desafios, né? Não é? Mas Nossa Senhora, ela sentia também, né? Porque é importante que a gente fale dessa humanidade, Nossa Senhora. Eu acho que esse é um lado tão bonito que está nos evangelhos, mas que nós católicos não estamos acostumados. Como é? Sabe por quê? A gente já tem tão forte essa imagem, que é verdadeira, né? Que Maria está glorificada junto de Deus, que ela é intercessora, que a gente esquece que ela fez um caminho humano de peregrinação, que ela também não sabia de tudo desde o começo, que ela passou por os momentos de crise na fé. Você imagina, eu fico pensando isso, uma mulher, como também eram os homens no tempo de Jesus, o judaísmo naquele tempo dava muita ênfase a seguir a lei religiosa, a ser muito certo de acordo com as normas da lei. E Jesus rompe um pouco com isso, porque ele mostra que a fidelidade a Deus era mais do que a lei. Por exemplo, Sim. O sábado era muito importante para eles, mais do que o domingo é para nós. No sábado não se podia trabalhar, né? Só podia caminhar 1,5 km, as pessoas tomavam banho no dia anterior. Para não tomar, não faz nada, né? Então era tudo isso. Então Jesus vai dizer, gente, o ser humano que precisa é mais importante do que o sábado. Por isso que Jesus cura no sábado, tira as espigas, os discípulos dele vão lá naquela área que era destinada para quem precisava, os que sobravam das espigas de trigo, tiram. E Jesus fala, olha gente, o ser humano que necessita é mais importante que o sábado. Você imagina o que é para uma mulher, ou também para o homem daquele tempo, fazer essa mudança de mentalidade, Sim. entende? Sim. Então, a gente tem que entender que a própria Maria, ela teve que evoluir. Ela foi fazendo mudanças na mente dela. Todos os discípulos seguidores de Jesus fizeram isso. Você olha o negócio dos leprosos. No tempo de Jesus, quando uma pessoa tinha uma doença de pele, que eles achavam que tudo era doença de pele era lepra, o que a lei dizia? Que quando você visse um leproso, para não contaminar os outros, você gritava, leproso, leproso, e o povo tudo ia embora. O que Jesus faz?
Jesus chega perto dos leprosos, cura os leprosos. Tem até uma cena em que ele toca um leproso. Isso não podia fazer de jeito nenhum. Entende? Então, a atitude de Jesus com as mulheres, por exemplo, que é diferente. Então, a Maria, como a educadora de Jesus, a segunda parte da vida dela, ela passa também a ser educada por Jesus. Isso é uma coisa que nós, quase no católico, quase nunca falamos. É claro, e se ele fosse sozinho nessas experiências, não teria essa linguagem para nós. Ela como se traduzisse, né? O comportamento, as atitudes, essas manifestações para nós, né, irmão? Isso. Mais ou menos assim? É porque a gente olha para Jesus hoje e a gente se pergunta, se Jesus estivesse aqui hoje, como é que ele faria? Como que ele faria? Entende? Isso muda o nosso jeito de ser cristão. Eu vejo que muito isso que o Papa Francisco tem feito é isso, é pensar e fazer. Se Jesus estivesse aqui hoje, como ele faria? Sabe? Aí uma boa pergunta, né? Sabe? É uma pergunta para a gente deixar para o dia de hoje, para, na verdade, a gente fazer todos os dias, né? Convidar você que está acompanhando essa entrevista agora e que a gente todos os dias pode fazer essa pergunta e meditar em todas as atitudes, né? Das mais simples, não precisa ser algo muito complicado não, mas das mais simples, como Jesus faria. Irmão, muito obrigado por acrescentar tanto no dia de hoje, né? É sempre muito bom falar com o senhor, aprender. Eu falei que era professor, mas é um irmão professor porque nos ensina muito. Muito obrigado, obrigada. Viu, Dani? Alegria estar com você e também com o nosso público que acompanha a TV Aparecida. É bênção da manhã, hoje com o irmão Afonso Murad, aprendendo mais. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.